Luis, mitä jalkapallo on? Bom, futebol para mim é arte antes de tudo. Eu penso que talvez seja no campo de futebol onde as questões do ser humano estão mais presentes. Minulle jalkapallo ei ole taidetta. Se on maailman vaikein ja kaunein peli. Ja se on, kuten viittasit, eksistentiaalinen peli. Pelaaja joutuu tekemään pallon kanssa valintoja, aika vähenee, tila hupenee, täytyy tehdä jokin hyvä ratkaisu. Eu concordo, eu acho que sem dúvida alguma existe, quer dizer, o que ocorre no campo de futebol são, digamos assim, opções existenciais, mas muitas vezes você vê um jogo e você vê ali a realização da arte mais sublime, porque tem tragédia, tem drama, tem até comédia. Hyvä syöttö voi antaa suuremman elämyksen kuin huono sävellys tai runo, tai lähes taiteellisen elämyksen. Olen samaa mieltä siinä mielessä. E agora, eu acho que, por exemplo, existem algumas especificidades e nós conversávamos anteriormente e eu acho que você tem uma definição fantástica a respeito de como que cada país realiza o seu futebol. Eu queria que você me explicasse novamente isso. Niin, tämä on hiukan kärjistettyä, mutta perinteisesti. Brasilia pelaa sambaa, sykkivää sambaa. Argentiina pelaa intohimoista pidättelevää tangoa. Saksa pelaa järjestelmistä peliä. Englanti pelaa reilua peliä, fair play. And Finland? Finland pelaa hitaasti ja aika yksilöllisesti verrattuna Ruotsiin, joka on meidän naapurimaa, jossa pelataan sosiaalista jalkapalloa. Ja tämäkin viittaa tietynlaisiin, jos näin voi sanoa, kansallisiin eroihin. Ja Italia pelaa inhorealismia. Inho. Tulos ratkaisee. Ja perinteisesti Italian peli perustuu erittäin hyvään puolustamiseen ja vastaiskuun hyökkäykseen. Aqui na Finlândia, quer dizer, ainda o futebol ele tem um problema por causa do frio, né? Tem uma época do ano que não se joga, né? E isso de alguma maneira determina também o fato da Finlândia ter um futebol mais, digamos assim, mais modesto em termos de presença no espaço mundial. Kyllä se vaikuttaa, että täällä jalkapallo ei voi olla suuri peli. Luis, Brasilian jalkapallon historia. O futebol no Brasil aparece no final do século XIX, logo depois que ele foi, digamos assim, estabelecidas as regras da Inglaterra, ele chegou no Brasil com um estudante inglês chamado Charles Miller. E ele tinha estudado na Inglaterra e entre as coisas que trouxe de volta para o Brasil, ele morava no Brasil, e entre as coisas que ele trouxe era uma bola de futebol. E ele ensinou as regras básicas para um grupo de ingleses que morava em São Paulo. Então, inicialmente, o jogo de futebol era praticado apenas por ingleses e apenas por pessoas brancas, ou seja, ingleses e também brasileiros brancos. E inicialmente havia um escritor de origem negra chamado Lima Barreto, que fez uma campanha muito grande contra o futebol, exatamente por ele considerar o futebol um esporte racista. Havia nesse início, inclusive, alguns clubes que, querendo que alguns jogadores de pele não branca jogassem, eles pintavam o rosto de branco, passavam um pó para ficar mais branco para poder jogar no time. E o Flamengo, o time que eu torço, ele nasceu exatamente de uma dissidência de um clube que não aceitava jogadores negros, o Fluminense. E então, por conta disso, nasceu o Flamengo, que aceitava jogadores negros. E a partir de então, isso nós estamos falando do década de 10, do século 20, 10, 20, e a partir daí o futebol tornou-se um esporte extremamente popular no Brasil,
e por isso, inclusive, proporcionou, foi num determinado momento, uma porta de entrada de pessoas muito pobres, numa ascensão social de pessoas muito pobres. Agora, neste momento, está ocorrendo um fenômeno muito curioso, porque por conta da especulação imobiliária, estão acabando os campos de futebol de periferia, onde nasciam os grandes craques negros e mestiços. E hoje o futebol é muito praticado em escolinhas de futebol, né? E essas escolinhas de futebol podem só fazer quem paga. Portanto, nós estamos passando por um processo de embranquecimento do futebol brasileiro. 50-luvun puolivälissä minä näin Helsingin Olympiastadionilla Corinthiansin ottelun isän kanssa. Corinthians on, eikö niin, suuria vanhoja seuroja Brasiliassa? O Corinthians hoje disputa com o Flamengo, meu time, o título de time mais popular do Brasil. E é curioso porque o nome Corinthians, que é um nome inglês, né, ele nasceu de um time chamado Corinthians inglês que foi jogar no Brasil e fez um sucesso muito grande e acabou dando o nome do time do Corinthians, e esse time simplesmente desapareceu na Inglaterra. E eu sei que você é um torcedor fanático pela Inter de Milão. Eu queria que você explicasse por que um finlandês que mora aqui em Helsinki é um torcedor fanático da Inter de Milão. Suomessa on paljon englantilaisia jalkapallon ystäviä. Liverpool, Arsenal, Manchester United ja muuta. Suhteeni Interin johtuu suhteessa Italiaan, että se vaan syttyi tämä suhde 70-luvun puolivälissä. Interin sinimusta väri ensisikin lomasi minut. Sitten tutustuin Interin historiaan, ja se on myös Italian historiaan. Vuonna 1929 Mussolini kielsi italian kielestä sanan internazionale. Ja näin ollen Inter muutti nimensä Ambrosianaksi 300-luvun Milanon piispan Ambrosion mukaan. Ja vasta sodan täytettyä vuonna 1945 Inter ja Mussolinin jouduttua morhotuksen, niin Inter oli jälleen Inter. Interin kanssa eläminen on opettanut minulle masokismia enemmän kuin mikään muu. No meu caso também. Saanko kysyä välissä tässä, että olen ihmetellyt, miksi melkein kaikki johtavat jalkapallomaat ovat katolisia maita? Essa é uma questão que eu nunca tinha pensado. Pensar aqui. Vamos pensar, a Alemanha é protestante. E na sua opinião, qual foi o maior jogador de todos os tempos, jogador de futebol? Mä olen uskonnoton. Jalkapallo ei ole minulle uskonto, mutta seurarakkaudessa suhteessa omaan seuraan, kuten sinulla Flamengo ja minulla Inter, voi toteutua hyvin voimakas suhde johonkin itseä suuren. Et siinä mielessä jalkapallossa voi olla uskonnollinen kerros. E nesse sentido, então, aí acabam que o existencialismo converge, que de alguma maneira também é uma questão metafísica. Onko teillä, mikä on käsityksenne sanataiteen, erityisesti novellin suhteesta jalkapalloon? Jalkapalloottelu on kuin novelli ja mestaruussarja on kuin pitkä eeppinen romaani. Ja pelitilanteet voivat parhaimmillaan olla kaunista runoa. Essa é uma excelente, maravilhosa definição. Eu nunca tinha pensado, mas se você me permitir, eu vou usá-la daqui para frente. Eu vou usar essa definição daqui para frente, se o Juca me permitir. Qual foi o maior jogador de futebol de todos os tempos, na opinião? Jogador. Pelé. Por quê? Anteeksi. Olen Pelén ikäinen suurin piirtein. Ja kun itse hiukan pelasin 50-luvulla jalkapalloa, niin Pelé nousi silloin suureksi pelaajaksi. Hän on kaikkien aikojen täydellisin pelaaja. Hänen peliään on suurin nautinto katsella, tai oli. Eu acho que não há outro nome
E eu queria saber se você tem uma jogada específica que você acha a melhor jogada, a mais genial de Pelé. Italia, Brasilia vuoden 70 MM-kisoissa Meksikossa. Para mim, assim, a melhor jogada que eu me lembro do Pelé foi um gol que ele não fez, mas que é genial porque eu não me lembro exatamente em que partida, ele percebendo que o goleiro estava adiantado, ele estava no meio do campo, ele chuta uma bola, mas o goleiro consegue correndo, eu acho que foi com um jogo contra o Uruguai, o goleiro era Mazurkiewicz, e o Pelé, percebendo que ele estava adiantado, ele joga a bola, só que o Mazurkiewicz conseguiu correr atrás e ainda tirar a bola, mas é genial a jogada dele. Mutta Luis, vuoden 1950 MM-kisojen loppuottelu Maracanãlla. Brasilia, Uruguay. Tiedätkö? Maracanaço. Maracanã. Foi talvez assim o marco de uma tragédia no Brasil, a tal ponto que eu vou contar uma lenda e algo que realmente ocorreu. Uma lenda que ocorreu e uma coisa efetiva que ocorreu. Agora, o que aconteceu de verdade foi que depois de 1950 o Brasil trocou a cor da camisa. Eu acho que depende de onde fosse o jogo. Se o jogo fosse no Brasil, provavelmente o Brasil ganharia. Talvez se fosse na Itália, talvez a Itália ganhasse. E se fosse num lugar neutro, não sei, talvez o Brasil ganhasse. Minulle taas Brasilia ja Italia päättyy Italian voittoon 1-0, pelataan ottelu missä tahansa ja milloin tahansa. Ja Italia tekee terveellä vastaiskulla johtomaalin, kun on pelattu 77 minuuttia.